A nossa vizinha Argentina já foi um dos países mais ricos da América do Sul, mas hoje vive afundada em dívidas, com uma inflação que passa dos 50% ao ano. De país mais rico do mundo para um dos países mais pobres. Hoje iremos contar a história da Argentina. Inflação recorde, moeda nacional que não para de se desvalorizar. Um país que já foi um dos mais ricos do mundo. Mas agora é um caso de estudo para os economistas do mundo inteiro, tornando-se a segunda pior economia da América Latina, atrás apenas da Venezuela, e uma das mais frágeis do mundo. É a Buenos Aires da desigualdade social, é a Buenos Aires que está muito distante daqueles centros de turismo tão bonitos que marcam essa capital. É a Buenos Aires da pobreza, da dificuldade. Vamos entender como a Argentina, o país do tango, enorme potencial turístico, clima e solos favoráveis à agropecuária, entrou nessa situação que está hoje, um verdadeiro colapso econômico. Também vamos ver como isso está afetando o Brasil e como os nossos presidentes podem e devem aprender com o nosso país vizinho, para que não aconteça a mesma coisa no Brasil. Mesmo com uma mudança radical na presidência, a pobreza da Argentina continua em queda. E a inflação é uma das maiores do mundo, chegando agora em 83%. Não está fácil para os nossos vizinhos, e o pior é que parece que não tem nenhuma perspectiva de melhor. Esse vídeo vai servir para você se situar, vai entender melhor como que a Argentina chegou nessa situação. Então se você aprender alguma coisa nesse vídeo, você pode me retribuir, porque deu muito trabalho para fazer ele. A gente pegou desde a história antiga da Argentina até agora, foi muito tempo de estudo, de determinação no roteiro para que a gente chegasse a esse vídeo. Então se você quer retribuir, deixa o seu like, é de graça, se inscreve nesse canal para que eu possa assim crescer no YouTube, vencer o algoritmo, então assiste ele inteiro também, porque o watch time é muito importante, para que eu possa trazer vídeos ainda melhores, tá ok? Então vamos pro vídeo que tá muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Obrigado. A Argentina, que foi descoberta em 1516, é o 8º maior país do mundo. O país tem um clima temperado como principal, mas também conta com um clima subtropical no norte e desértico em algumas áreas. Ela também é rica em recursos naturais, que é um dos fatores que ajudou a ser mais rica que os Estados Unidos em 1895, época em que a Argentina era o país mais rico do mundo. O potencial turístico é enorme, além de ter como idioma principal o espanhol, que é um 4º idioma mais falado do mundo. A história e a diversidade de países também atraem muito turistas. Alguns pontos mais visitados são Buenos Aires, a capital do país, Ushuaia e Bariloche. O custo de vida é mais barato se comparado ao Brasil. Relacionado à educação, a Argentina tem o 2º maior IDH da América Latina, ficando atrás apenas do Chile e na posição 47 do ranking mundial. Só pra gente comparar, o Brasil está no ranking 87. Aqui na América Latina, a Argentina é o país com maior nível de proficiência em inglês, ficando em 30º no ranking mundial, na frente de países como França, Espanha e Itália. Só pra você ter ideia, o Brasil era no ranking 60, ou seja, ela tá o dobro de vezes melhor que a gente. Mas os pontos bons do país acabam por aqui. O último ranking de países com maior inflação do mundo, divulgado pelo G20 em outubro de 2022, mostrou que a Argentina tem a 2ª pior inflação, com 83%, atrás apenas da Turquia, com 83,5%, e o Brasil ocupa a 14ª posição, com 7,2%. Então vamos voltar para o século XX, enquanto eles eram um dos países mais ricos do mundo, e relembrar o que aconteceu para que eles chegassem a esse momento conturbado que o país vive há anos. Para entender a história da Argentina atualmente, precisamos olhar primeiro para a situação do país no início do século XX. A Argentina é uma das 10 nações mais ricas do mundo naquele momento. O PIB per capita do país era maior que a dos Estados Unidos. Sua economia representava 50% do PIB de toda a América Latina, principalmente devido à sua característica exportadora e o grande destaque na agricultura e criação de gado, garantindo um crescimento estável, fluxo de investimentos estrangeiros e uma estabilidade política. A grande disponibilidade de terras, o potencial agrário e os estímulos governamentais fizeram com que o país recebesse uma grande onda de imigrantes de
toda a Europa, principalmente espanhóis e italianos. Depender totalmente da exportação acabou fazendo com que as indústrias locais não se desenvolvessem iguais às indústrias de outros países, como as dos Estados Unidos, que em 1929 sofreu um episódio mais conhecido como a Grande Depressão, ou também conhecido como a crise de 1929, que brevemente estarei fazendo um vídeo específico sobre essa crise. Essa crise iniciou depois que o mercado de ações americano quebrou. A produção industrial do país caiu 47%. O PIB diminuiu 30% e o desemprego atingiu 20%. Um fator que também contribuiu foi que a economia do país ainda não estava totalmente recuperada após o final da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. Essa Grande Depressão fez com que o consumo no mundo inteiro diminuísse. As indústrias não tinham mais para quem vender os seus produtos, o estoque começou a aumentar e a oferta de produtos passou a ser maior que a demanda. Então, os preços começaram a cair, diminuindo a produção e, consequentemente, aumentando o desemprego. Na Argentina, entre 1929 e 1932, o país perdeu 1/4 de seu PIB total e viveu 2 dos 6 golpes de Estado entre 1930 e 1943, além de uma corrupção generalizada e o declínio econômico. O governo nacionalista impôs que a Argentina se tornasse autossuficiente. Dessa forma, eles não iriam sofrer, caso alguma crise ocorresse novamente. Mas as indústrias nacionais, já que lá atrás não puderam se desenvolver, não eram competitivas. E o preço dos produtos eram ainda mais caros que os importados. Foi então que em 1946, Juan Domingos Perón foi eleito presidente. Há 75 anos, Juan Domingo Perón vencia pela primeira vez as eleições presidenciais e, junto com a sua esposa a emblemática Evita Perón, começava a formar um movimento que mudaria para sempre o futuro da Argentina. Perón nacionalizou diversas indústrias e ferrovias, ampliou os direitos trabalhistas, aumentou a garantia dos trabalhadores e adotou um forte protecionismo, visando desenvolver a indústria da nação. Os salários subiram 46% na década de 40. Inicialmente, essas novas políticas deram resultado, e o estilo de governo ficou conhecido como peronismo. Mas, com os altos gastos públicos para manter o bem-estar social, a inflação se tornou constantemente alta, mantendo uma média anual de 26% entre 44 e 74. E assim o país ficou cada vez mais distante economicamente dos outros países sul-americanos, e suas indústrias nunca conseguiram ser realmente competitivas. Mesmo com a queda de seu governo em 1955 e depois em 1974, o peronismo não apenas sobreviveu, mas também domina a política argentina até hoje. E por mais que tenha apoiadores tanto de esquerda quanto de direita, ela se caracteriza pelo populismo e altos gastos públicos. Entre 1930 e 1976, a Argentina sofreu 6 golpes de Estado. 5 deles acabaram se tornando ditaduras. A última delas teve início em 1976, governada por uma junta militar. A ditadura de 1976 era autodenominada de Processo de Reorganização Nacional e tinha como objetivo abrir um pouco da economia do país. Mas, depois de anos de protecionismo, as indústrias nacionais não conseguiram competir com as indústrias de outros países. A qualidade dos produtos era abaixo do mercado e a produtividade era muito baixa, já que eles não tinham máquinas atualizadas. O governo imprimia mais dinheiro para pagar o salário de trabalhadores contratados para aumentar a produtividade. E com isso, a inflação chegou a quase 800 ao ano. Após muita violência e perseguição aos opositores, em 1982 a Argentina ataca o Reino Unido na Guerra das Malvinas, que foi um confronto para decidir quem iria ser o dono das Ilhas Malvinas. Essas são as primeiras imagens das Ilhas Malvinas depois da chegada das tropas argentinas. Foram cedidas pelo Canal 13 de Buenos Aires, o único que esteve lá a pedido da Marinha. Nesse momento, a temperatura era de 6 graus abaixo de zero. Pouca gente nas ruas, muito movimento de carros blindados. A Argentina acaba sendo derrotada, provocando a queda da junta militar e da última ditadura do país. E um ano depois, elegendo o mais novo presidente, Raúl Alfonsín. Para sorpresa de muchos, Raúl Alfonsín, candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Por primera vez en 4 décadas, el peronismo pierde una elección presidencial. O governo dele foi um desastre. Logo um ano depois de assumir, a inflação bateu 400%. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, bloqueou novos créditos para o país. Isso obrigou Alfonsín a anunciar o Plano Austral.
O Plano Austral tinha como objetivo criar uma nova moeda para substituir o peso argentino e conter a inflação. Essa nova moeda, a famosa V2, era chamada Austral, que foi criada e adicionada oficialmente no dia 14 de junho de 1985. Tudo estava indo muito bem. A inflação anual era de 50%, bem menor se comparado a de alguns anos atrás, mas a impressão de dinheiro continuou. Liga a máquina aí, o Austral voltou a se desvalorizar perante o dólar. Seu governo contraiu dívidas com o FMI novamente e a impressão de dinheiro continuava recorrente, chegando ao ponto do governo comprar mais papel para a impressão das cédulas. Você tem noção do que é comprar mais papel, porque acabou o papel, cara, de impressão? A inflação voltou a ficar 200% ao mês. E em 1989 o ano fechou com quase 4.000% de inflação. O Austral durou apenas 7 anos e novamente foi trocada pelo peso. Nesse mesmo ano, o povo foi às ruas com ódio, o que resultou em destruição e mortes e acabou com a renúncia de Raúl Alfonsín, deixando todos os problemas para o seu sucessor, chamado Carlos Menem. El 8 de julio de 1989, a pesar de los saqueos, las corridas bancarias y las amenazas de levantamiento militar, por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña, un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político. Apesar de se autodeclarar peronista, Menem recebeu autoridade para efetuar várias reformas econômicas, como, por exemplo, descongelamento dos preços, abertura da economia para um comércio internacional, recebimento de investimentos estrangeiros, reorganização do sistema tributário, redução da burocracia e privatização de estatais. Após várias reformas, a população chegou a confiar no novo presidente, mas no final, tudo acabou do mesmo jeito. O ano de 1990 terminou com uma inflação de 1.344% e o governo se viu obrigado a criar um regime de conversibilidade. Esse regime tinha como objetivo trocar a moeda nacional por uma moeda estrangeira e fixar uma taxa. Assim, quando a moeda estrangeira variasse, a moeda nacional também iria variar. A moeda escolhida foi o dólar, e foi nesse regime que o Austral foi substituído pelo peso. Agora, $1 era igual a 1 peso. O dólar passou a ser aceito como moeda corrente no país, e a população podia transacionar tanto o dólar quanto o peso nos estabelecimentos. Investidores estrangeiros agora tinham mais segurança em investir no país, já que poderiam investir em dólar. Em um primeiro momento, as políticas tomadas por Menem foram muito positivas, pois houve uma grande queda na pobreza e a inflação reduziu drasticamente para 1,6% ao ano em 1995, além de uma redução nos déficits governamentais e o aumento das reservas internacionais. Em 1996 até 2001, a inflação era praticamente zero, chegando até a ficar negativo em alguns momentos. Os gastos públicos, que em 1989 eram de 35,6% do PIB, em 1995 caíram para 25%, e o déficit fiscal passou de 7,6% em 1989 para 2,3% em 1990. A pobreza passou de 47,3% para 16,1% em 1994. Tudo estava indo muito bem, economia crescendo, inflação controlada, pobreza diminuindo e as reservas aumentando. Mas, senhoras e senhores, em dezembro de 1994, o México, que tinha sua economia atrelada à Argentina, entra em crise, que acaba também afetando o Brasil. Investidores foram tomados pelo medo e foram forçados a fechar os seus investimentos em países emergentes. Agora, a moeda local, o peso, era trocado por dólar, gerando um aumento nas taxas de juros, tornando o crédito mais caro, fazendo o país entrar em recessão. O desemprego aumentou junto com os gastos sociais e os déficits também voltaram a subir. Em 1997, ocorreu outra grande crise. Dessa vez foi a crise asiática, que, de novo, afastou investidores. 10 anos após a eleição, Menem deixa de comandar a Argentina e dá lugar ao mais novo presidente, Fernando de la Rúa. Sua campanha teve foco na garantia da lei de conversibilidade, combate à corrupção e ao desemprego. Con un Menem desgastado por la crisis económica y una fórmula oficialista que no parece ofrecer un recambio convincente, la alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999, Fernando de la Rúa es elegido presidente. Em seu primeiro dia como presidente, dia 1º de janeiro de 2000, ele anunciou um pacote fiscal de aumento de impostos. Em março de 2000, nos Estados Unidos, acontece o estouro da bolha.com. E novamente, investidores interrompem o envio de dinheiro para outros países, principalmente os emergentes. A recessão na Argentina aumenta, junto com o déficit fiscal, juros, gastos do governo e a incerteza na economia do país. No mesmo ano, em outubro,
outubro, os argentinos retiram seu dinheiro do banco e enviam para outros países, em busca de mais segurança. Em novembro, $1 bilhão já haviam sido retirados dos bancos. Mesmo com o FMI ajudando novamente a Argentina, dessa vez injetando $40 bilhões, os saques continuaram e atingiram a marca de $5,5 bilhões por pesos retirados dos bancos em março de 2001. Depois de várias manobras do governo tentando conter saques da população, diminuindo salários, adiação de pagamentos, renegociação de dívidas, desvalorização e greve da população, o último mês do ano chega. E dezembro também iniciaria uma série de implicações e colapso. Um período que ficou conhecido como cambalache. Em 1º de dezembro, o governo anuncia restrições a saques bancários e transferências para o exterior. No dia 3, se inicia o Corralito, que foi uma medida tomada pelo governo, onde todas as contas bancárias do país foram congeladas por 12 meses. Isso me faz lembrar um pouco do Bitcoin, por que ele existe, cara. Continuando, isso significava que cada pessoa só poderia sacar 250 pesos por semana, e o saque de dólares foi proibido. A única operação permitida livremente era transações utilizando cheques ou cartões de créditos e débito, já que o dinheiro não era retirado no sistema, apenas repassado de um banco para outro. No dia 5, o FMI anunciou o fim dos empréstimos à Argentina. Sem uma única ajuda que o país estava recebendo, o risco aumenta ainda mais. No dia 13, a população, já com fome, porque já não tinha dinheiro para comprar comida, foi à rua causando uma greve geral. Entre os dias 16 e 18, manifestantes exigiram que os mercados distribuíssem produtos, principalmente comida. Também no dia 18, os mercados e lojas começam a ser saqueados. No dia 19, além de mercados, bancos e empresas também são saqueadas. De la Rúa se viu obrigado a declarar estado de sítio, convocando tanto a Força de Segurança quanto a Prefeitura Naval Argentina para conter as manifestações, arrombamentos de comércios e de empresas e os incêndios que estavam acontecendo nas ruas. Os manifestantes, após o anúncio, foram direto à Casa Rosada, protestar batendo panelas. Episódio que ficou conhecido como cacerolazo, se eu não estiver falando errado, né? É tipo o nosso panelaço. Já no dia 20, os protestantes marcham para Plaza de Maio, onde a Polícia Federal tentou conter os protestantes com força bruta. Estima-se que mais de 30 pessoas morreram. No final do dia, De la Rúa decide renunciar ao seu cargo. No dia 21, Ramón Puerta assume como presidente temporário. Já no dia 22, Adolfo Rodríguez Saá é escolhido pela Assembleia Legislativa para assumir como presidente temporário. No dia 30, Adolfo Rodríguez Saá renunciou ao cargo, deixando Ramón Puerta como presidente interino novamente. Mas, no mesmo dia, acabou renunciando também. Que loucura, né, cara? No dia 31, o peronista Eduardo Camanho, que era presidente da Câmara, assume como presidente provisório. Iniciando 2002, no dia 1º de janeiro, a Assembleia Legislativa elege Eduardo Duhalde como presidente da Argentina. A promessa era de acabar com o Corralito. Em 6 de janeiro, a conversão de 1 para 1 do peso para o dólar foi revogada, fazendo com que o dólar disparasse de preço, o que fez com que o governo fixasse uma nova taxa, que agora seria de 1,40 pesos para 1 dólar. Nesse mesmo dia, dívidas públicas e privadas foram pesificadas a uma taxa de 1 para 1, e elas deveriam ser pagas somente em pesos. Isso deu início ao Corralón. O Corralón foi quando a pesificação foi feita em todos os depósitos em dólar. Todos os dólares que estavam em contas bancárias foram confiscados pelo governo e convertidos para peso a uma taxa de 1,4 pesos para 1 dólar. Isso beneficiou quem? Os bancos, que já estavam com muitas dívidas após tantas crises, e acabou servindo como um suspiro para não quebrarem. Em março, o governo pesifica toda a dívida pública nacional, provincial e municipal, fazendo com que o preço do dólar atingisse quase 4 pesos e a inflação subisse para 40%. Quem era pobre agora estava mais pobre por conta da inflação. Pessoas da classe média se viam na mesma situação, já que seu dinheiro estava preso no banco e desvalorizado. A classe alta, que tinha depósitos em dólares, também começava a passar sufoco por causa dessa tal pesificação. E a taxa de conversão agora era de 4 pesos para 1 dólar. Empresas e comércios faliram. Estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas passaram a viver da venda de papel, papelão e outros materiais encontrados na rua. 54% das pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. A indigência era de 27,5% e o desemprego de 21,5%. Após 1 ano e 5 meses, Eduardo Duhalde deixa a presidência da Argentina. E quem assume é o mais novo presidente eleito pelo povo, em 25 de maio de 2003. Nestor Kirchner, junto com o alívio causado pelo boom das commodities.
No início do século XXI, a alta demanda de mercados emergentes, principalmente a China, beneficiou vários países da América Latina. Brasil e Argentina, que têm duas economias bastante focadas em exportação, aproveitaram a onda e surfaram esses booms da commodities, exportando soja, trigo, café, ferro, bronze, cobre, carnes e milho. Entre 2003 e 2008, o PIB argentino cresceu em média 7,9% ao ano. A demanda por produtos aumentava, a taxa de desemprego diminuía e os salários eram cada vez mais altos. E parecia que a Argentina iria voltar a ser um dos principais países do mundo. Durante esse período de crescimento, o governo expandiu os gastos públicos, que passaram de 21% do PIB argentino para 41%. Mesmo com o superávit que o país estava tendo por causa das exportações, esse período de números positivos foi totalmente desperdiçado. Em 2014, agora com Cristina Kirchner, esposa do Nestor, como presidente, após ser eleita em 2007, o boom das commodities chega ao seu fim. E o país que antes estava crescendo e aumentando as dívidas públicas, agora não tem dinheiro em caixa. E sua principal fonte de renda agora não existe mais. Em 23 de novembro de 2015, após a decisão de não reeleição da Cristina, Maurício Macri é eleito e assume um país com uma economia estagnada, as contas do governo no vermelho e uma desconfiança dos investidores. A inflação era de 30% e os cofres federais estavam vazios. Macri tenta estabilizar a moeda nacional, prometeu reformas que acrescentariam mais liberdade e menos burocracia na economia superregulada, permitindo a compra de moedas estrangeiras com mais facilidade. A taxa de exportação de grãos como soja, milho e trigo foram reduzidas. Mesmo com todas as medidas tomadas pelo governo, a economia cresceu lentamente. A inflação continuou alta e os investidores continuavam pessimistas. A população novamente foi às ruas demonstrar insatisfação com o governo. Em dezembro de 2018, o resultado do ano econômico, o PIB do país novamente fecha negativo, com uma queda de 3,5%. Em 2019, a economia da Argentina só encolheu e terminou o ano sendo o terceiro país do mundo a ter mais inflação, atrás apenas de Venezuela e Zimbábue. Nesse mesmo ano, a Argentina apela novamente ao FMI, pedindo um empréstimo de 50 bilhões de dólares para ajudar o país em mais uma crise. Até que em dezembro de 2019, o mesmo tentando se reeleger, Macri perde a corrida eleitoral para o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Atualmente, como presidente peronista, Alberto Fernandes, novamente o ciclo se repete. Parece que eles não aprendem com o passado. Embate com a vice Cristina Kirchner, inflação batendo novo recorde em 30 anos, atingindo 64% de inflação ao ano e um risco grande de um novo calote no FMI. Já que atualmente a Argentina é disparada a maior devedora do fundo, com uma dívida de 44 bilhões de dólares, sendo 4 vezes a dívida do segundo colocado, o Egito. 4 vezes a do segundo colocado. Além disso, apesar de metade da dívida da Argentina ser em moeda estrangeira, as reservas internacionais da nação são apenas de 39 milhões de dólares, em comparação a 378 bilhões do Brasil. Presta atenção muito bem no que eu falei, 39 milhões em comparação a 378 bilhões no Brasil. Isso significa que o país tem poucos ativos estrangeiros para servir como seguro, para garantir o cumprimento dessas obrigações no exterior e para amenizar as crises, além de também não conseguir proporcionar uma maior sensação de segurança aos investidores. Se não bastasse todos esses problemas, o país aprovou uma lei para confiscar fortunas declaradas equivalentes a 13,5 milhões de reais. Em um primeiro momento, isso até pode parecer uma boa ideia, já que estima-se que a quantidade arrecadada será em torno de 18 bilhões de reais. Mas essa lei acaba afetando a classe que o país quer ajudar. Pessoas com uma grande fortuna não possuem de maneira alguma todo o seu dinheiro guardado no banco, mas sim em que? Forma de imóveis, empresas, carros e até outros investimentos. Já que ele não pode pagar esses impostos mais altos com uma parte de algo físico, como os imóveis, por exemplo, ele precisa diminuir o seu consumo. E essa diminuição pode ser feita na forma de diminuição de salários das empresas em que ele é dono, reduzir investimentos em matéria-prima ou vender alguns de seus bens. Independente de qual forma que ele escolher para arrecadar o dinheiro, já que ele não tem o dinheiro em cash, ele estará afetando diretamente a economia do país. Diminuindo o salário fará com que o trabalhador consuma menos. Demitindo, aumentará o desemprego. Deixando de comprar matéria-prima fará com que a receita
de outras empresas diminua. É um efeito dominó. Essa taxação só irá fazer com que os mais ricos saiam novamente do país, como aconteceu em anos anteriores. E novamente, as classes mais baixas serão as prejudicadas. Vários empresários ricos saíram da Argentina e se mudaram para o Uruguai, que diminuiu os requisitos para estrangeiros terem a residência no país. Basicamente, o Uruguai abriu as portas e falou: venham todos os ricos daí. Pode vir que aqui a gente te recebe bem. Temos que lembrar também que em 2020, a Argentina foi o país com o maior lockdown do mundo, que durou quase 9 meses de lockdown. E mesmo assim, sendo o 9º país com mais casos no mundo inteiro de Covid. Essa demora fez com que a imagem positiva do presidente diminuísse em quase 50%. Apesar ainda de não ter números oficiais, economistas afirmam que a Argentina pode terminar o ano com a inflação de 95%. Estou gravando esse vídeo no final de 2022. O PIB do país teve um aumento de 6,9% no segundo trimestre se comparado ao ano de 2021. Já o desemprego teve uma pequena queda. Diante de toda a insegurança no cenário econômico da Argentina, muitas empresas e pessoas estão fugindo do país, indo para o Uruguai, como já vimos, ou até mesmo para o Brasil. Desde companhias aéreas, indústrias e até empresas de cosméticos. Isso pode parecer um ponto bom para nós brasileiros, mas a verdade é que nossas exportações devem diminuir ainda mais ao longo do tempo, principalmente de produtos industriais. A Argentina está entre os 10 principais países que consomem produtos exportados do Brasil, e a exportação para lá já diminuiu em 5,2 bilhões de dólares. A Argentina tem tudo o que precisa para voltar a ser uma das maiores economias do mundo, mas antes ela precisa fazer algumas alterações, principalmente na política. Quanto mais o peso se desvalorizar e os indicadores continuarem negativos, ninguém voltará a investir no país tão cedo. Um exemplo de como sair da pobreza vem da Ásia com os tigres asiáticos. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan eram economias pouco desenvolvidas até a década de 60, com indicadores sociais semelhantes aos de países africanos, mas com acesso à educação, criação de infraestrutura, de transporte e uma política econômica voltada para exportações, os tigres asiáticos conseguiram dar a volta por cima. O destaque maior fica com a Coreia do Sul, que antes era um dos países mais pobres do continente asiático e com menor desenvolvimento. Se transformou em um dos países mais desenvolvidos, com renda alta e elevados valores de IDH e PIB per capita. Outro caminho que a Argentina pode trilhar é o de abertura econômica. Abandonar de vez o populismo e o protecionismo e adotar medidas que tragam de volta dinheiro para o país. Com o peso desvalorizado, assim que a Argentina abrir suas fronteiras, o país será uma excelente opção, principalmente para nômades digitais, e irá atrair ainda mais turistas. A Argentina pode adotar os exemplos da Estônia e da Colômbia e incentivar a chegada de nômades digitais no país. A Argentina é quase que uma cartilha perfeita do que o Brasil não deve fazer se quiser prosperar economicamente. Isso serve para o resto do mundo também. Não há exemplo mais extremo de como um país tão rico ficou tão pobre. Há 100 anos, o Japão era o extremo oposto da Argentina. Um país pobre, sem recursos naturais e fechado para o mundo. Hoje é o contrário. O que nos mostra que países podem mudar para melhor, no caso do Japão, né? Ou para pior, no caso da Argentina. Além de todos os erros políticos falados nesse vídeo, o Brasil pode aprender com os erros econômicos. A centralização de renda, a dependência de commodities e a incapacidade de inovação tecnológica condenaram a Argentina a se tornar um país de segundo escalão na geopolítica mundial. A Argentina não é um país qualquer. É um país que já provou para o mundo que pode enriquecer. Era um país tão próspero, que italianos e alemães migravam para lá em massa. A boa notícia é que muito do que fez a Argentina enriquecer ainda está presente no país até hoje. Recursos naturais, alto nível de educação, solos férteis e paisagens de filme. O problema é que o que fez a Argentina empobrecer e chegar nos momentos de hoje também ainda está muito presente no país. Corporativismo e políticas pretensiosas, com suas medidas desastrosas que visam ter controle exagerado sobre tudo. E parece que os políticos não aprendem. Recentemente, uma das medidas para combater a inflação foi a brilhante ideia do congelamento dos preços. Congelamento de preços nunca foi e nunca será uma ideia boa para combater a inflação. Pelo contrário, ela só aumenta. A Argentina entrou em colapso pois nunca conseguiu resolver seus problemas estruturais e assim, de nada adianta promessas vazias de políticos se os gastos excessivos, a corrupção e a falta de uma estrutura sólida corroem a sua frágil economia. Com isso, a nação continua perdendo relevância no cenário internacional e dessa forma fica praticamente impossível enxergar um futuro próspero para os hermanos nas próximas décadas. Golpes militares, ditaduras, greves, instabilidade econômica, protecionismo, a história está aí para todo mundo ver
ler, aprender e pegar como exemplo. Eles têm muito potencial para mudar e se tornar novamente um dos principais países do mundo, mas só quem governa o país pode fazer isso. O meu nome é Ibrahim Ali, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deu muito trabalho pra gente fazer. Foi um vídeo extremamente longo, difícil. A gente tentou buscar informações certas, coerentes, para que trouxesse o melhor do conteúdo pra vocês. Então, se você puder soltar o dedo nesse like e se inscrever nesse canal, eu vou agradecer demais, demais mesmo. E isso vai ajudar muito no nosso trabalho, pra gente continuar trazendo vídeos de qualidade, como a gente vem trazendo no nosso canal. A gente quer melhorar cada vez mais. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito de verdade. E espero que você tenha um excelente dia, excelente semana. E espero ter agregado um pouco no seu conhecimento. É um prazer enorme ter você aqui neste canal, nessa comunidade que a gente tá criando. Deixe seu comentário aqui abaixo o que você achou desse vídeo. E me segue também nas outras redes sociais. Estou presente também no Instagram e no Twitter. A gente pode trocar essa ideia, chegar mais perto e você conhecer um pouco mais de quem tá aqui por trás da câmera. Um beijo, um queijo. A gente vai ficando por aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Cruze, cruze, cruze. Tchau.